Toque. Já senta, pula pra lá, Zuzu. Nossa, vamos fazer o encontro de notável. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil. A psicóloga que sabe consertar a cabeça das famílias. Coisas que nós pais nunca devemos falar para os nossos filhos. Tá uma merda. Nunca devemos falar para os nossos filhos. Doutora Daniela Freixo. Pô, não coloca eu falando palavrão, não. Respeita a audiência, pô. Poxa vida, mas pra que fazer isso? Não faça isso. Às vezes sai um. Aí eles põem na gravação. É uma turma que eu vou te falar, viu? Pra ajudar, não tem um que me ajude aqui nesse programa. Eu tava com saudade de você. Também. Tudo bem, doutora? Como é que você você está? Está aqui o Guilherme Nós agora. já conversamos tanto. O que vocês estavam conversando? Sobre tudo isso, né? Sobre o quê? Sobre... Nossa, que curiosidade. A doutrinação? O oprimido e o opressor? Não, a gente não falou. Jojo Todinho. Não, sem dúvida não. A gente falou das nossas histórias, dos nossos processos de aprendizado. Foi terapêutico, né? Foi terapêutico e ela estava contando sobre a mudança de vida toda dela, na verdade. Mudança de paradigma, de visão, foi fantástico. De que ela foi para os Estados Unidos? Ela foi para os Estados Unidos. Olha, e a história você do lembra? furacão. A história do furacão. Sim. Nós estávamos discutindo aqui a educação da molecada. Sim. E teve agora essa série. Eu achei uma porcaria. Você não gostou? Eu achei uma porcaria. Porque eu achei ruim. Eu Mas achei o que você achou ruim? Eu achei clichê, achei ruim. Eu não gostei. Concordo. Eu não gostei. Achei clichê. Eu gostei de algumas coisas, mas de fez outras sucesso. não. Fez sucesso, parabéns. Eu acho que se as pessoas gostaram, Se você ótimo. gostou. Não interessa se eu gostei ou não. Não, tá bom, mas vamos entender a... Então, o que eu quero... A pauta é o quê? É você interferir no celular do seu filho. Na privacidade. Na privacidade do seu Filhos têm filho. privacidade. É. Sabe o que eu estava pensando? A privacidade, ela é uma consequência de uma pessoa que tem senso crítico, controle emocional, habilidade de encontrar o próximo, se respeita, sabe o que é certo e errado. E a gente vem vindo, né, tudo a ver com o que o Guilherme veio falando também, desse espaço de pais que sim, tiveram educação do melhor possível dos nossos pais, mas que buscam filhos agradados, filhos satisfeitos, filhos atendidos. E nisso, a gente deu um carro na mão de uma criança de 12 anos, entende? Eu estava até lembrando disso. Para aprender a dirigir nos Estados Unidos, a criança começa, adolescente, com 15, um ano com um adulto sentado do lado. 16 anos... Ele tem horário para dirigir, ele não pode dirigir a partir de tal horário, nem de noite. Mais um ano, ele tem a sua carta oficial para dirigir. Então, mas isso aí, essa educação que a gente fala, é de uma pessoa que tem grana, né? Não é do povão. O povão não tem essa... O povão não tem isso. Mas você sabe, não tem essa... Emílio... O cara, na verdade, na maioria das vezes, dando um exemplo principalmente do pai, às vezes ele nem tem contato com o filho durante a semana. Porque ele sai cedo pra caramba. Trabalha pra caramba. A mãe também trabalha. Aí no final de semana que, tipo assim, vai ver o filho e tal, sei lá, jogar bola ou alguma coisa do tipo, mas é isso. Mas muitas vezes vai ficar daí na escola pública e largado na TV também, que também é outra coisa que não vai trazer uma boa formação, né? Tem muitas pessoas que ralam no Brasil e têm uma vida muito esforçada. Uhum. Mas aí, justamente, as pessoas dependeriam da escola pública e a formação é péssima. Então não tem... O problema... Não tem pra onde correr. Nas elites, claro, vai ter o cara muito mimado, que tudo é dado do bom e do melhor e que fica ocioso. A geração Z, que 50% das pessoas reportam que não querem trabalhar se meu chefe mandar em mim. Que é uma estatística bastante complicada. Mas, de outro lado... Você acaba exortando, voltando a pessoa, ela depende do sistema público, da internet, aleatória, e também cria um problema em todas as classes sociais. Na educação, problema, acho, no Brasil, de todas as classes sociais. Eu gosto muito que a Daniela fala sobre valores que estão faltando na educação. Não, e tem um pedaço disso que é, na classe social, da relação toda que a gente vê, muitas vezes... independente desse momento da vida, ainda é sobre as coisas. Buscando ter coisas. Eu preciso dar tudo, ou dar tudo que eu não tive. E, na verdade, eu acho que essa série ela é um soco no estômago mesmo.
eu acho que ela foi feita num tipo de estímulo que te bota dentro da cena de um jeito que é desconfortável. Então, com a história de não ter cortes, você está dentro da sala recebendo a notícia junto com o pai. É um menino que você olha e fala, gente, mas como que é possível? Existe um mal dentro de nós, mas a gente precisa fortalecer as nossas casas. Eu acho que é um chacoalho muito importante. Se eu estou longe, vendo meu filho só no final de semana, mas às vezes no final de semana a gente enche a casa de gente. Ou você vai fazer um monte de coisa e você não encontra, mas você nem se interessa. Você está cansado também. Aí precisa se rever, jantar junto, senta para almoçar, olha, precisa conhecer quem é esse filho que está aí. Ele está estranho, mas está estranho, tá acontecendo alguma coisa. E aí, Emília, uma adolescência todos ficam estranhos. Não, mas, não gente, vem com essa, não vem com essa, porque a adolescência, a adolescência, o ser humano fede. Não, Emílio, claro que não. Adolescente. Não, depois do esporte eu concordo, realmente. Fede? Claro, pô. Amei. É aquela. Não. Lógico, sabe tudo. Mas você sabe que esse é um dos ele problemas. Sabe tudo. Aquele adolescente. Ninguém sabe nada. Não vem não, doutora. Emílio, você sabe disso. Não vamos começar com as nossas brigas, Emílio. É que você não gosta de falar. Você não gosta de falar. Eu falo, você não quer ser cancelada pelos adolescentes. Nada. Ó, escuta. Os pais sabem disso. O adolescente. Os pais que tiveram. O adolescente ainda é teu filho. Eu sei, é estranho. Mas é. Mulher PD nessa idade. Deixa o Dani Frouxo falar com a Dani Frouxo. Eu vou falar. Não é verdade. Não é verdade. Eu tô sempre com você. É verdade. Uma coisa é o Sami empurrar um iPad pro filho e ser ausente, jogando pickleball e fazendo pizza com a borda queimada. Esse pickleball que eu tô Mas sabe curiosa. onde tá a série, onde tá a nossa discussão? É nosso vício em relação à dopamina, ao celular, que tá todo mundo desconectado, inclusive com os filhos. Sim. E eu acho que é esse o lugar, porque, pô, na década de 90, que você falou televisão, você assistia televisão, Chaves, o Morgadão amava. Agora a galera tá nesse Reels do TikTok, viciadaço. Então, e os pais também, nós estamos. A gente tem um problema sério, que assim, imagina que tudo vai formando o imaginário dos nossos filhos, como o nosso também foi formado. Você lembra da Sessão da Tarde? Lógico. Aquele filme maravilhoso daquele cara que fugia da escola. Opa, que é... Como é que chama? Curtindo a Vida Doidado. Curtindo a Vida Doidado. Aquilo entrou no nosso imaginário de nossa, eu vou criar um mundo dos atalhos. É verdade, a gente foi formado por esse imaginário. Graças a Deus. O imaginário dos nossos filhos, se a gente observar hoje, eu estava olhando desenhos infantis, gente, para a primeira infância. Existem desenhos hoje feitos em autoestímulo para disparar a dopamina pobre. E esses desenhos, um adulto, a gente não tem noção de que isso está acontecendo. Então, a gente precisa fazer uma curadoria dos estímulos, curadoria do que assiste. A gente precisa sentar com os nossos filhos e explicar que aqui, dentro desse mundo da internet digital, tem tudo que há de bom, mas tem tudo que há de ruim. E se a gente não criar senso crítico e discernimento, a nossa tentativa original, mesmo com essa onda que veio dessa série, é de para o mundo, para o mal. Entra para um espaço de medo, de absoluta tentativa de controle. A realidade é que você não controla o mal que está lá. Mas você pode instruir, sentar, conversar com os seus filhos para que ele tenha discernimento de se tirar desses lugares. Então, assim, se pegar toda essa dopamina, toda essa história que vem vindo, é uma história séria porque a gente está entrando em vício mesmo. E este vício entra para videogame em primeira pessoa. Você está o tempo inteiro precisando desse tipo de estímulo. Jogar bola com o pai ficou chato. Andar na praia, fazer trilha, ir na natureza, ir na cachoeira. Nossa. Gente, eu vou dizer para vocês, resistam. Mas posso falar uma coisa? Eu tenho uma teoria. Vai pro piquenique. Não, então, eu tenho uma teoria. Eu acho que o que acontece, a geração antiga tinha tudo 4, 5 irmãos. Também. Hoje tem pouco filho. Por exemplo, se você pegar Noruega é 1.2. Sim. Suécia é 1.3. São Paulo deve ser 1.8. São Paulo é um filho. Guilherme, né? 1.8. 1.1. Eu tô indo pro 5º. Caramba, você tem 5 filhos. Elon Musk. Então, isso é raro. O máximo é 2. O que acontece? Antigamente, era 4, um aprendia com o outro, batia, fazia bullying, o irmão mais velho fazia bullying com o caçula, o caçula apanhava, perdia o dente. Primo, tudo junto. Hoje em dia, você só tem um filho. Um bibelô. É uma bolha.
Vai. Antigamente, vai lá, você tá engordando, beleza. Vai lá, fica lá com seu irmão, não venha me encher o saco. Aí você ia aprendendo, você ia se vacinando na vida com os seus próprios irmãos. Você ia criando casca. Você ia criando casca. Com a família. Sim. Um irmão protege o outro, mas bate no outro. Hoje em dia fica um filho. Preciso ver essa criança, onde ele está agora. Aí põe um tag no filho. Então, mas eu entendo. A pessoa põe um tag, eu falo, não faça isso. Tag não é nada. E quando anda com coleira de cachorro? E coleira de cachorro, então? Tag não é nada. Entendeu, doutor? Entendo tudo isso. Isso é terrível. É terrível. Isso é terrível. Só que tem um ponto que é o seguinte: a gente também viu isso na série, quando aquele pai. Ele fala que ele apanhou muito e que ele estava num espaço de orgulho de não bater nesse filho, né? De eu nunca bati nesse filho. Nós estamos vindo, a nossa geração de pais, ela é a mais, assim, tá muito complicado. Por quê? Porque esse pai ainda está numa ideia a respeito da própria dor equivocada e esse pai está numa ideia de que ele precisa ser amado e gostado por esse filho. E aí ele entra para um efeito pendular mesmo de virar permissivo, omisso. Você olha as coisas e fala, não, é assim mesmo. Por isso que quando você fala adolescência é toda fedida e chata. Mas, sabe. Mas calma, a verdade é que... Nem meia eles trocam. Para, isso é verdade. A meia fede Nem muito, meia eles trocam. Dos meninos. E tem aqueles hormônios. As mulheres também têm aqueles hormônios. Lógico que tem. Você sabe, doutora. Menina fedida. Vai chegar uma hora que vai querer ir tomar banho porque se interessou por alguém. Claro que toma. Não tomam. É só que feromônio. Eles dão feromônio. Pô, você fica louco. Não, mas adolescente. O ponto sua filha te engana. É que desse permissivo, às vezes sim, é verdade. Aquele cheiro de maconha. Isso que jamais. misturado. Lógico que é. O condicionador do Sami. Tá te enganando. Maconha com falta de banho. Puta, maconha com falta de banho. Joga pickleball e não toma banho. É um inferno. Esse permissivo pendula. Não, entende? Esse permissivo pendula para o mesmo autoritarismo que sente culpa e pendula. A gente precisa andar pela trilha de aplicar consequências. Você vai gerar desconforto, você vai estar do lado. Mas, ao mesmo tempo, você entende que existe alguém que está sendo formado na sua identidade. Então, na hora que você fala isso, é um fedorento, é um... Pronto, qualquer coisa que venha na boca dele é porque é adolescente, é insuportável. Mas Não é. E ele tem que saber que ele é. Mas ele não é insuportável. Ele é fofinho. Não é fofinho também. Então... Ele é um ser humano igual a mim e você. Não é não. Claro que é, gente. Não é não. Sabe por quê? Porque ele acha que ele sabe mais do que você. Ele acha, mas ele tem 15 anos e tem um velho. Ele é um inexperiente. Ele quer dar lição de moral nos pais. Esse velho cabeçudo sabe nada. Ele tocou num belo ponto. Gente, os jovens não respeitam os velhos. Ele é um inconsequente, ele não aprendeu isso ainda. Só que aqui tá a oportunidade. E aí a gente não faz nada com a oportunidade e depois fica todo mundo morrendo de medo botando o tag no filho. Isso. Eu acho que tem duas. Eu acho que tem duas perspectivas. Pai de 5, hein? Uma salva de palmas. Não é pai de pet igual o Alba. Pai de 5. Pai de 5. Vai montar um time de vôlei. Eu não passo cheque em branco, mas assim, o que acontece é assim. Existe uma disparidade muito grande e crescente entre adolescentes também. Então a gente está falando da rebeldia adolescente e tal, mas você está tendo... E isso é uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando. A geração Z vai ter um dos maiores gaps de sucesso entre os seus membros de todos. Porque o cara que foi educado nas virtudes hoje é uma raridade, muito em relação aos outros. Então você tem um super zoomer que o cara tá lá investindo em Bitcoin desde os 15 anos, fazendo academia, aprendendo um monte de coisa. O cara pega na internet, ele já começa a aprender 1 milhão de coisas e tal, e começa a cultivar essas virtudes cedo. Isso eu vejo, de vez em quando aparece nas minhas aulas, o cara lá, professor, tenho 18 anos, li Platão completo, fiz R$1 milhão, não sei o que, tal, aniversário de 18 anos. Então existe isso. Só que tem um monte de pessoas na geração que ficaram o dia inteiro trancadas dentro de um quarto, quase um experimento social. Vídeo do TikTok, tem um estudo do TikTok, falando que o TikTok reduz a atenção das pessoas, a capacidade cognitiva, um estudo da própria plataforma. E aí você vai ter uma massa de pessoas assim. Então você vai ter alguns poucos que vão ser formados dessa maneira mais artesanal, cultivada. E vão nadar de braçada em relação aos outros. Também tem muita disparidade entre os jovens. Sim. Total. Sim. Então, mas o ponto é que família que a gente quer ser, que filho a gente quer formar. Mas você sabe que outro dia eu estava vendo, eu não sei onde foi isso, mas eu achei uma reflexão muito bacana, porque é o seguinte, se você for analisar esse mundo que a gente está no mundo dividido, certo? Segmentado. Então você vai pegar um pai, vamos pegar um pai fascista,
Você fala, esse pai, ele é fascista. Não, eu achei muito bacana essa Isso foi o quê? Uma reflexão? Não, uma reflexão. Uma reflexão sobre tudo isso que a gente está discutindo. Então você pega um pai que você vai chamar esse pai de fascista que bate no filho. É muito fácil você identificar esse pai e saber que ele está fazendo errado com você, com a criança. Que ele bate naquela criança. Aí você vai pegar um pai progressista, que ele fala que o mundo, todo mundo é igual, que olha, você é igual a ele, você é igual, não tem errado, não tem certo, o mundo tem que ser bom para você, como tem que ser bom para todo mundo, o mundo é igual. Isso. Qual o pai, esse pai fascista, você vê que ele está fazendo mal, e o outro está mimando o filho. Então. Só que a gente não consegue identificar o mal que mimar um filho faz. Consegue identificar. Mais ou menos. Porque você está dando tudo para ela. Então, Emílio, mas a conta está chegando para nós enquanto sociedade, família, distância, pais apavorados. A gente está tendo uma oportunidade. Do quê? Como é que você vai mudar? Nossa, existe um caminho que esse é o caminho que eu trabalho todo dia. Você quer ser fascista? Não, existe um caminho de pais e mães seguindo os mesmos bons princípios e valores que chamam seus filhos a obedecer. Você vai aplicar consequência, mas você não vai ser... Tem uma passagem na Bíblia que diz, não irrite o seu filho. Você não vai agir com hipocrisia dentro da sua casa, de você ser rígido em cima dele e você fazer as mesmas coisas. Então, mas isso que você fala do celular. Calma, isso distancia também, de todos os assuntos. Se você ser radical em cima do outro, mas a sua mentira é justificada, o seu celular é justificado. Se você usa o TikTok, deixa o seu filho usar. Porque não adianta nada você dar o exemplo e falar, você não vai servir. Você não pode, só eu posso. Então, esse caminho que tem bons valores e princípios e que ele tem justiça, ele tem bons valores, verdade, honestidade, integridade, você vai olhar para o teu filho para corrigi-lo do lugar de quem também erra. Isso traz misericórdia para nossa casa, isso traz paz, isso traz verdade, isso traz perdão. E a noção de consequência, nada mais extraordinário do que você permitir um filho experimentar a escolha que ele fez imediata ali, e ele vai experimentar dor e desconforto. E a notícia para ele é, você não gostou? Não gostou dessa experiência aqui que você teve de ficar, que seja, sem seu videogame, que você não cumpriu suas obrigações, ou qualquer coisa. Não faça mais, isso não acontece mais. Depende das tuas escolhas. A gente precisa plantar desde sempre a noção de consequência na cabeça dos nossos filhos. O autoritarismo, o fascista, como você descreveu, o que ele planta? Que eu só obedeço quando o guarda está lá. A gente foi essa geração. Então, aprende na dor. Mas, na verdade, o dia que o guarda... Mas, gente, o dia que o guarda não está, você não age corretamente. Então, isso não é bom. Agora, a educação permissiva e omissa, na verdade, ela está colocando os filhos na beira do penhasco em situações de extremo perigo. Por quê? Porque esse filho está entendendo que ele vai estar perdido no mundo dos desejos. Eu vou fazer só o que eu gosto, é prazer imediato o tempo inteiro. Gente, isso é destruição certa. Eu sei, mas do jeito que a coisa é polarizada, hoje em dia, não existe mais um momento que tem esse equilíbrio. Existe, esse meio termo. Por isso que essa formação do adulto é tão importante, porque se você entende que você vai andar pelo escola, caminho... doutora. Mas nas escolas também. E na escola. Vai porque ter consequência na escola. Mas a escola é assim. É ele falando, um dia veste de menina, outro dia veste de menina. Depende da escola, na casa tem outra coisa. Ele falou, opa, minha casa não é legal. O legal são meus amigos na escola. Mas a gente precisa escolher as escolas... A gente precisa fazer Mas, gente, é sistêmico. Está em todo lugar. Mas só que a família é um ponto de identidade, de estrutura da sociedade como um todo, que a gente precisa pegar de volta o nosso propósito e a nossa missão. Mas tem que voltar à noção de autoridade, né? Total. Assim, hoje... Porque tudo que é, no fundo, a gente já está nesse paradigma progressista e tudo que é autoridade já vira... Então, mas é pai opressor. A visão desse progressismo é isso. Botou um pouco de autoridade, é o fascismo. É isso aí. O fascismo agora é tão amplo, né? Isso aí. Paguei um boleto e sou fascista. É isso aí. É autoridade. Acordei cedo, fascista. Assim, começa a ser um negócio tão insano que eu já não sei mais o que é. Mas é bom, né, esse argumento. Você fala assim, meu pai é um opressor. É lógico. Você é um opressor. Mas o pai tem que ser um denúncia ainda. Denuncia o pai, que não sei o quê. Porque o pai... certo e errado. Então, mas o pai, ele quer fazer o quê? Você quer dar pro seu filho mais ou menos o que a turma tá lá. Então... Você quer que ele fique inserido na sociedade. Então, aí a gente tocou em outro ponto. Então. Qual ponto? Não, mas agora tem que acabar o programa. Cortar o caminho da vida. Você quer dar o Waze pro volta amanhã. Nós vamos... Vocês sentiram, o nosso programa ele está tomando um vulto. Sim.
encontro de notáveis. Que é outro nível agora. Você vê que o nível foi uma melhor. vertente. Nós vamos fazer outro encontro de notáveis. Vamos. E nós vamos falar sobre isso que a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Tem um caminho, gente. Ele acontece um dia de cada vez. Isso. A gente usando as oportunidades, tendo a coragem de frustrar os filhos, sendo decente no trato com eles. É possível ter paz em casa, confiança, proximidade, orientar os filhos. Tudo isso é possível. Agora a gente precisa chegar perto e fazer a nossa parte. Muito não bem. está pronto. Deixa eu agradecer o Guilherme. Guilherme sempre bacana. Pô, obrigado, velho. Você ter vindo aqui. Uma alegria minha. Muito legal. Você sabe que a nossa audiência adora você, a doutora Daniela também. Estão aí nas redes sociais. Eu vou fazer o break agora que o programa já está terminando. Obrigado pela sua audiência. Vai lá, Reginaldinho.